Conforme a gente já anunciou no finalzinho do bloco passado, hoje nós voltamos a apresentar o nosso quadro Saúde da Mulher com o Dr. Belarmino José da Silva. E é o seguinte, o nosso tema, o tema que a gente vai abordar, gera dúvida entre muitos. São os mitos e verdades da menstruação. Doutor, enfim, né? Já falei bem-vindo no bloco anterior, mas mais uma vez obrigado, aqui, porque agora sim estamos na nossa posição de sempre. Com saudade já desse cantinho, né? E preocupado até em mantê-lo aqui, né? É verdade. Fiquei feliz ao chegar, já vi. Esse cantinho é garantido, seu sempre. Me usaram até esse termo, é imexível. Vou fazer de tudo para honrar esse termo. Mas né? é isso mesmo, doutor. Agradecer as pessoas que estão em casa, que nos dão privilégio. Doutor, muitos e-mails. Pessoal, né? Cadê o doutor Belarmino? E o pessoal que nos acompanha pelo blog, enfim, por todos os sites de busca que estão aí, muito obrigado a todos, sem exceção. E dizer assim, poder estar aqui, dividir um pouco de informação e interagir é o grande mote do programa. É a gente poder sair daqui satisfeito em ter cumprido o nosso papel, que é tirar dúvidas e abordar alguns temas, sendo hoje o papel da menstruação. O doutor Belarmino, conforme eu já falei no bloco anterior, tá bem moreninho, né? Pegou uma praia no outro lado do mundo, lá na Ásia, fez um tour por vários países, né, doutor? Foi uma experiência também, né? Foi uma forma de conhecer, porque no Ocidente a gente lida muito com a medicina alopática, muito medicamentosa. Ah, é interessante. E a medicina asiática, ela é uma medicina muito mais holística. Ela vê o ser humano... A gente tem muito a aprender com eles. Muito, muito. Às vezes a gente vê, Suzana, em revistas, jornais, em meios de comunicação. Todas essas terapias alternativas são buscadas de lá, né? A referência lá. E são vistas, às vezes, com muito ceticismo, quando, na verdade, você tem que checar o profissional. Então, o que eu pude observar nessa passagem pela Ásia, que, felizmente, foi muito boa e muito produtiva. Eles adoecem muito menos do que nós, em termos de doença, de patologia, porque o espírito é muito mais forte. Então, nós podemos até cair naquela coisa mas é somatização, então, que nós temos no Ocidente? Não, é a forma como nós lidamos com com os nossos objetivos, com o nosso foco, com a espiritualidade, a fé, que acalenta a tudo, resolve muita coisa. Então, no meio oriental é muito preconizado que primeiro você tem que estar em harmonia consigo, onde eles acordam bem cedo para meditar e para depois poder interagir. E nunca julgar, nunca cobrar, faça a sua parte. E no todo, no conjunto, tudo conflui para uma sociedade um pouco mais justa, um pouco mais correta, menos patologias. Então, tudo que a gente vê assim é aquilo que é inexorável, aquilo que tem que acontecer. Mas o que dá para prevenir é prevenir. Nossa, experiência de vida, né? É de vida e é uma coisa assim que eu acho que nós do Ocidente podemos adotar a médio e longo prazo. E quando a gente vê assim que é o tigre asiático, que a Ásia vai tomar conta do mundo, na verdade, a pessoa quer dizer assim que essa cultura pode predominar, eu acredito que isso possa acontecer, porque o que é bom deve ser dividido. Hoje a gente é muito guiado pela cultura norte-americana. Então você vê assim, o imediatismo, somos escravos do relógio, gastrites, dores de cabeça. Então tudo isso aí é uma coisa que é um universo à parte. Assim, essa foi só uma cultural, uma introdução aí pra gente aí no nosso papo, que é a saúde da mulher, porque vale pela reflexão, né? Experiências sempre são bem-vindas, é muito importante a gente passar para pessoas de casa. Uma ocasião até podemos abordar sobre medicina holística. Legal, bacana. Doutor, você sabe que eu anunciei no início do programa e também no Jornal Meio-Dia que a gente vai abrir telefone para os mitos e verdades da menstruação. A gente nem começou o tema ainda, só estávamos fazendo essa introdução e já teve uma ligação. Posso passar? Vamos passar? Vamos já lá. de prima? Vamos lá? Alô, quem fala? Oi, é Rosana? Oi, Rosana, seja bem-vinda. Você fala de onde? É que a minha dúvida é assim, eu tenho um bebê de 1 ano e meio e eu estava amamentando ela e tomando anticoncepcional próprio para essa situação. Só que eu vou mudar de anticoncepcional e faz 8 dias que eu parei e não desceu minha menstruação. Eu queria saber se é normal isso, né? Você fala de onde, Rosana? Bairro da Velha. Bairro da Velha, aqui é de Blumenau. Rosana, boa tarde, obrigado. E o que está acontecendo com a Rosana é normal, Suzana. Ela está amamentando, ela frisou que estava tomando o anticoncepcional adequado para a amamentação. E pelo que eu entendi, ela fez uma troca agora e a menstruação não desceu. É porque o organismo ficou 9 meses amamentando e a própria amamentação faz com que o útero não menstrue. Então vai levar um tempinho após o término da primeira ou da segunda cartela do anticoncepcional convencional, que é aquele que menstrua, certo. Porque enquanto a mulher amamenta, ela toma um anticoncepcional contínuo, não tem pausa.
E agora a Rosana provavelmente deve estar tomando um que vai completar 21 ou 24 dias e após o término disso, ela vai menstruar. E ela, pelo que eu entendi, ela está no 10º comprimido. Então, terminando a cartela, Rosana, provavelmente você vai menstruar. Às vezes, na primeira não, nem na segunda, mas na terceira já há a possibilidade de você menstruar. Doutor, vamos introduzir então o assunto sobre a menstruação, né? Mitos e verdades, mas antes, claro, nunca é demais a gente falar o que é a menstruação e que assim, as mulheres dizem, ai, que saco, toda mulher tem que ficar menstruada, mas ela tem um porquê de acontecer. Assim, Suzana, a menstruação nada mais é do que um ato fisiológico normal e divisor de águas, de quando a menina deixa de ser criança e passa a ser adolescente. O grande o questionamento, às vezes, das mães e causa de consultas é quando elas têm a preocupação, eventualmente uma menina menstrua com 13, a outra coleguinha, elas conversando na escola, vai menstruar com 16. Então a preocupação daquela mãe que a filha não menstruou ainda com 13, ela está preocupada se é normal ou não. Então, eu poderia deixar a seguinte mensagem: dos 13 até os 16 poderá ocorrer a menstruação de uma maneira regular. Mas o mais comum é ser irregular. Às vezes a menstruação vem regularmente e em algumas outras ocasiões ela fica irregular, ela não vem. Às vezes pode vir 3 meses seguidos e depois ficar 6 meses sem vir. Não há regularidade entre 13 e 16. Agora, a partir dos 16 anos, com dosagem hormonal, ultrassom, tem que ver se não tem ovário micropolicísticos, tem que ver se essa adolescente ela não está com algum problema, porque a partir de 16 anos a tendência é que a menstruação comece a vir de uma forma regular. Quando ela vem antes de 13 anos, a gente chama de puberdade precoce, o que não é muito bom. E aí os pediatras endocrinológicos, eles retardam essa chegada da menstruação. Por quê? Porque quando a menina menstrua muito cedo, ela não se desenvolve, ela fica mais entroncadinha, ela fica mais obesa, vai ter baixa estatura, consequentemente não vai ter um aporte da pelve a contento. Então tem como ver através de uma radiografia óssea a idade previsível. Isso quem pede é o endocrinologista E a partir pediátrico. de que idade ele pode se fazer? Assim, ó, se a mãe já tem um histórico, vamos supor que a mãe menstruou com 16 ou 18 anos ou teve que fazer algum tratamento. Sim. Provavelmente a garota dela, a filha, poderá herdar essa característica. Que acaba então sendo bom? Que acaba sendo bom quando não vem, mas quando vem muito cedo, aí é ruim. Ela não vai desenvolver, ela vai ter uma puberdade precoce e pelo contrário, é fonte até de constrangimento. Às vezes a menina está na escola, está fazendo uma prova, alguma coisa, as demais, às vezes nem tiveram um contato com a mãe sobre o que é a menstruação e acabam relatando para a mãe, mãe, a fulana está com sangramento. E ela não, ou o oposto. Exato. Ela tem uma menstruação e as amigas não. Isso acontece muito, as menininhas, minha amiga já ficou com outra amiga. Será que não é normal? Eu também quero. As menininhas falam, gente, até é bom, conforme o doutor Bellarmino falou agora, né? Sossegar essa... Susan, e até os meios de comunicação a gente vê que, o que eu não acho muito saudável particularmente, mas há uma apologia. A menina sempre tem que ser tratada enquanto criança mesmo. Claro. Porque, claro, ela vai gostar dos mimos da mãe, do batom da mãe, da roupa da mãe e tal, mas deixar ela curtir bastante a infância, porque quer queira, quer não, a menstruação caracteriza como adolescência. Ela vai começar a ter uma transformação óssea, mamária, de pilificação, os pelos pubianos começam a se manifestar, então ela vai ter que procurar uma outra identidade que não é infantil, para poder encarar a adolescência de uma maneira adequada. E essa transição da menstruação, então nós teríamos da infância para a adolescência, né? Depois a pré-menopausa, que é o climatério, quando ocorre o oposto, começa a se ausentar. E depois a menopausa, que é lá no começo. Certo. Que é aqueles 12 anos que a mulher não menstruou. Que não menstruou. Doutor, uma alimentação inadequada pode influenciar para que a menstruação fique irregular, que menstrue mais cedo na adolescência ou qualquer outro fator que vier? Existe na nossa cultura as famosas garrafadas. Quando tem menstruação irregular, Suzana, aí varia dependendo da região, do local, seja, principalmente no sul do país. Isso é coisa de vó, né, doutor? Pois é, mas isso está em voga. Tem muita coisa, Suzana, que estão ainda, que nós vamos conversar depois, claro, sobre banho no pós-parto, etc e tal. Então, existem essas ervas fortes que podem acelerar, tanto retardar uma menstruação, quanto antecipar. Agora,
tanto essas ervas podem ser abortivas, como existem ervas abortivas, elas podem só levar uma menstruação ou retardá-la. Eu, obviamente, que não vou indicar isso para ninguém, vai procurar no caso, se for uma criança, o pediatra, e o pediatra vai nos pedir um aporte, um apoio, e a gente, juntamente com um endocrinologista, vai fazer com que essa menina ou adolescente venha menstruar de uma maneira correta, sem trazer nenhuma sequela. Por quê? Porque esses chás, como muda de região para região, pode até ocasionar uma intoxicação hepática na criança. Olha só. Ou no adolescente. Olha só. Mas existe isso, viu, Suzana? Você... Sei não, é bom a gente colocar aqui, né? A realidade é essa. Claro. Doutor, já temos mais uma ligação. Vamos lá. Bora lá. Alô, quem fala? Alô? Alô, quem fala? Alô? Quem fala? Oi, é Isola. Isola. Iso, você fala de onde? Eu falo da Fortaleza. Fortaleza, aqui de Blumenau. Iso, baixa um pouquinho o volume da sua televisão, porque aqui pra gente tá dando um eco muito forte. Tá bom, já baixei. Baixa. Tá. Pode fazer a sua pergunta para o doutor Belarmino. Eu queria saber o seguinte, doutor. Eu tenho 39 anos, já tive bastante filhos, assim, e eu tô tendo uns calorão, umas coisas diferentes. A minha menstruação tá muito desregular. Todo mundo fala que é a menopausa precoce. Isso pode ser mesmo a menopausa precoce ou pode existir uma outra coisa, né? Para que eu tenha sentindo esses calorão, esses mal-estar e a menstruação não tá mais regular. Ok, obrigado, Iso Garcia, né? Obrigado, Garcia. Iso Garcia ou Fortaleza? Fortaleza, perdão. Então, assim, é um leque de fatores, é muito precoce. Geralmente a mulher a menstruação começa a se fazer ausente a partir de 45 a 55 anos de idade. Ela acabou de colocar para nós, eu entendi que ela teve vários filhos, né? E está sentindo muito calor. No momento, na região, a gente vive uma situação climática, Suzana, totalmente atípica. Extremamente quente, se não for um local bem arejado ou bem ventilado, é uma sensação muito frequente. Então, para achar que o calor atual seja a causa de uma menopausa, somente com uma dosagem hormonal ou um ultrassom confirmando isso. Porque com 39, primeiro, não é o habitual. O que a Iso poderia fazer era perguntar à mãe dela. Geralmente, a idade da menopausa da mulher vai se nortear pela da mãe. 2 anos a mais, geralmente, para começar ou para terminar. Hipoteticamente, foi com 45 que terminou da mãe, a da filha provavelmente vai 47. Por quê? Porque com os medicamentos atuais que a gente tem, no caso anticoncepcional, que na medicina ele é considerado recente, é de 1969 o anticoncepcional. Então é um passado recente. Cada vez mais com o uso vai se postergando, vai fazendo com que a menopausa chegue mais tarde. Então com 39 anos é pouco provável que ela esteja na pré-menopausa ou na menopausa. O que deveria se ver nesse caso seria procurar um profissional, um ginecologista, fazer um ultrassom, ver se não são miomas que ela possa ter, ou uma feridinha no colo do útero, alguma alteração que possa estar deixando a menstruação dela irregular. E muitas das vezes a alteração é até hormonal, às vezes está com sobrepeso, pode ter uma alteração da tireoide, porque o corpo não é somente um coração, não é somente um rim, é um todo. Então, às vezes, um desequilíbrio em uma glândula pode levar a uma irregularidade menstrual, legal. que pode eventualmente ser o caso dela. Bacana, esclarecido. Doutor Belarmino, a gente tem um tempo curto até o intervalo agora, mas aquela dúvida que eu coloquei já no início do programa. A pessoa que está no período menstrual pode lavar os cabelos? Isso é da época da OMA também. Hoje nós estamos evocando a OMA. A OMA está de volta. E a OMA geralmente tem razão, só que nesse caso não. Deve-se lavar o cabelo sim, inclusive no pós-parto. É óbvio, por exemplo, menstruada não vai ter nenhum problema na vida fértil, é uma questão até de higiene, né? É salutar que seja tomado esse banho. Mas o maior problema, Suzana, que eu vejo é no pós-parto, devido à cultura que muitas sogras, mães, pela educação que receberam, tiveram os filhos em casa e dizem, meus filhos estão todos bem. E foi assim que eu procedi. Às vezes ficou 40 dias na cama, tomando canja de galinha e não lavando o cabelo. O que ocorre? Muito quente, sua, transpira, aquilo pode dar uma contaminação, no caso, sendo uma cesariana, contaminar os pontos, sendo um parto normal, uma contaminação da episiotomia, que é o cortezinho que se faz lá embaixo para o nascimento do feto. Então, o banho não tem nenhuma contraindicação a mulher estando menstruada. Agora, como há uma queda da imunidade com a menstruação, e a gente pode conversar depois, quando ela é muito abundante, se a mulher estiver vulnerável, aí se evita o choque térmico.